Por que as pessoas elas vivem uma vida de limitações? Uma vida de pobreza, de escassez? Essa foi uma grande questão que eu vivi no meu íntimo. Mesmo sendo que Jesus tinha nos revelado um reino dentro de nós. E por ter um reino que Jesus revelou, poderíamos realmente realizar todas as coisas. Só que por trás de tudo isso que Jesus revelou, também vem uma outra questão, de não se apegar. Agora, para que a gente possa realmente se libertar, por que precisamos entender de não ter o apego e ainda assim poder conquistar aquilo que desejamos para a nossa vida? Isso é a chave que precisamos destravar na nossa mente. E é o que vamos revelar hoje aqui. Quando Jesus disse para nós não nos apegarmos aos bens materiais, é que simplesmente eles não existem. É uma ilusão nossa que estamos aqui simplesmente para passar por uma experiência e reconhecer que essa não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é uma outra vida. Uma vida espiritual, vamos assim dizer. Lógico que tem uma questão mais profunda, uma dimensão mais sutil que eu poderia trazer aqui. Mas essa não é a questão, senão vai levar muito tempo. Quando Jesus disse para não se apegar aos bens materiais, unindo, colocando em paralelo tanto o lado místico quanto a ciência, quando nós pegamos um objeto que consideramos como material, por exemplo, esse livro, e usamos um microscópio superpotente para ver esse livro e vamos aproximando nesse livro a visão do microscópio, ele começa a perder esse brilho que está tendo aqui. Ele começa a ficar fosco, começa a ficar embaralhado. E aí damos mais um zoom e ele vai ficando meio que ondulatório, algo meio estranho. E damos mais um zoom e se aproximamos, aí começamos a ver um monte de pontinhos unidos, como se estivesse mexendo esses pontinhos. E damos finalmente mais um zoom e simplesmente vemos as partículas. Partículas unidas, sustentando esse livro, sustentando essas cores. Partículas, cada uma vibrando em determinada frequência para que tenha essa aparência. E para finalizar, damos mais um zoom e o que enxergamos é simplesmente um vazio, um oco, como se esse livro não existisse. Será que foi por isso que Cristo disse para não nos apegarmos aos bens materiais? Isso que eu estou te falando, que esse livro não existe, não sou eu quem falo. É a ciência quem nos revela isso. O mundo da física quântica. Não sou eu quem digo isso. E o interessante é que Cristo já havia revelado isso séculos atrás. E por que, ao mesmo tempo, devemos nos apegar aos bens materiais? Não digo apegar, mas buscar os bens materiais. Porque estamos vivendo uma experiência para poder saber dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens, como foi que Jesus nos disse. Estamos aqui para saber usufruir de tudo isso. Viver uma vida plena. A questão do dinheiro, que é o que a grande maioria das pessoas se auto-sabota por viver em conflito interno que está no inconsciente dela, porque foi o que foi ensinado que é pecado que vai levar para o reino do... que não leva para o reino dos céus o dinheiro, mas leva para o inferno. Então vivem esse conflito interno. Que na verdade, como acabamos de ver, essa vida é uma ilusão. E se estamos vivendo aqui, devemos viver na pobreza? Sendo que Jesus nos revelou o reino de Deus? Quando passamos a refletir sobre isso, começamos a desconstruir esses dogmas que nos apreende
as limitações. E uma das limitações é em relação ao dinheiro. O dinheiro, saiba, não foi o homem quem criou, não foi o ser humano. E isso eu revelo numa mentoria que, se você quiser, inclusive eu gravei um cursinho contando sobre isso e revelando e trazendo também uma revelação sobre os nossos talentos e que eles podem ser grandiosamente desenvolvidos e ganhar riqueza. Aí nós entendemos a verdadeira paz do Espírito. Esse cursinho, ele é revelador, ele traz a verdade e desconstrói todos os dogmas. E como disse, o dinheiro ele foi criado de forma divina, para que possamos viver fraternalmente. E isso é a grande essência que precisamos entender. Dentro de nós, de cada indivíduo, tem um talento dentro dela. E esse talento, ele precisa ser multiplicado. Isso não sou eu quem digo, foi Cristo quem nos revelou através da parábola dos talentos. O talento que tem dentro de nós é para que possamos levar valor para a vida das pessoas, sermos valorizados por isso e vivermos em paz de espírito com aquilo que amamos fazer. Isso é o que precisamos entender. Embora Jesus falou de forma de parábolas, mas por trás tem uma verdade. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, que nós temos um talento dentro de nós e que precisamos multiplicar esse talento, no mínimo levar o dobro, é porque esse talento nos vai trazer a paz de espírito. Isso é o que importa. Porque quando Deus colocou esse talento dentro de cada um de nós, foi confiando que nós iríamos realmente usufruir do reino que Jesus nos revelou, com paz de espírito. Embora fosse um talento, não importa, precisamos multiplicar esse talento. Para aquele que recebeu 2, também vai ter que multiplicar esses 2. Para aquele que recebeu 5, também. Então você entende que não é a questão da quantidade de talentos, mas sim que devemos, eu falo devemos, levar o dobro no mínimo. Porque é exatamente isso que nos traz a paz de espírito. E se a pessoa que tem um talento, que acredita que esse talento não é o suficiente, ela pode sim buscar uma outra forma de ganhar mais dinheiro, desde que ela se aprofunde naquilo e realmente leve valor para as pessoas. Porque a grande questão é em levar valor para ser valorizado. As pessoas, elas por não entenderem a verdade por trás dos ensinamentos de Cristo, que foi o que eu busquei, de forma imparcial, sem vínculo religioso, mas de uma forma, vamos se dizer assim, mais científica. Eu consegui descobrir nas entrelinhas, que foi até que um professor meu falou, que as grandes revelações dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, estão nas entrelinhas ali. E é exatamente isso. Há muitas contradições do que ensinam as religiões em relação aos ensinamentos de Cristo, que faz com que busquemos a pobreza ao invés da riqueza, e que não foi exatamente isso. As religiões, pelo fato de observarem a figura de Jesus de uma forma simples e humilde, acreditavam que era isso que levava para o reino dos céus. E não é. Porque o reino dos céus está dentro de nós. É saber usarmos os nossos próprios talentos para multiplicá-los, vivermos em paz de espírito. Precisamos conhecer essa verdade. E é isso que nos liberta. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma delas está por trás do dinheiro. Conhecer a verdade por trás do dinheiro deixa da gente ser ganancioso, deixa de que a gente fique pobre, continue pobre, e busque realmente a prosperidade, porque esse é o propósito de todos aqui, buscar a prosperidade.
E essa prosperidade que, quando a gente ganha consciência, vem para o mental e reflete simplesmente no corpo físico. E a prosperidade não é só financeira, é em todas as áreas da vida, seja conjugal, familiar, pessoal, profissional, tudo. Porque o que importa é a paz de espírito. E as pessoas não têm isso. Vivem ansiosas, vivem em estados depressivos, porque não conhecem a verdade. Esse é um dos propósitos aqui do nosso canal, o Momento de Despertar. Trazer um despertar de uma forma diferente, com uma tradução diferente do que Jesus nos revelou. Eu digo diferente em relação às religiões. Eu não estou falando que o que vou trazer é a pura verdade. Não, eu vou trazer reflexões para que a gente possa refletir e procurar ver se aquilo faz, se tem fundamentos, se faz sentido o que eu estou falando. E se fizer sentido, vai te libertar. Então, se você quer uma reflexão diferente, viver a prosperidade financeira, familiar, conjugal, social, profissional, se inscreva no canal. E aproveite e ative o sininho de notificações para ser notificado do próximo conteúdo. Porque o que Cristo trouxe não foi uma questão de religião, mas sim de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Depois de estudar a psicanálise, PNL, trabalhar desde 2012 de forma voluntária na área espiritual, eu percebi muitas contradições no Evangelho. E percebendo essas contradições, eu vi que realmente não foi a pobreza quem Jesus trouxe, que pregou, mas sim a prosperidade. E é isso que você vai encontrar aqui, em todas as áreas da vida. Então se inscreva no canal, porque quando a gente conhece a verdade, nós nos libertamos. E nos libertamos para buscar aquilo que desejamos, a prosperidade. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.